Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Meu Momento com Deus. Nessa ocasião nós teremos mais um estudo guiado, mais uma lição da Escola Sabatina, a saber, a terceira semana desse trimestre, a qual nós estamos estudando o livro de Êxodo. Um livro extraordinário que com certeza falará ao meu e ao seu coração. Tá certo? Se você está chegando aqui pela primeira vez e quem sabe está buscando aí um auxílio, quem sabe um reforço, quem sabe alguém que te incentive a ter teu momento com Deus, aí o estudo da palavra diário, conta comigo, conta com esse canal. Todos os dias nós nos encontramos para junto termos o nosso momento com Deus. Tá certo? Eu creio que você já se inscreveu porque você se preocupa com isso. Agora eu quero te convidar a orar. Vamos fechar os nossos olhos? Oremos então? Senhor Deus, estás nos céus, muito obrigado, Pai, por mais uma oportunidade de poder estudar a Tua palavra, estudar a lição. E nessa ocasião, mais uma vez, o Teu Santo Espírito venha falar conosco por meio desse estudo, tocar o nosso coração, nos surpreender, nos impactar, para que dessa forma nós possamos viver em novidade de vida e de forma agradável aos Teus olhos. Deus, perdoa os nossos pecados. Fica conosco, dá-nos a Tua paz. É isso que nós te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Pois muito bem, chegamos ao tema de domingo. Estamos dando aí os passos iniciais do estudo da semana. E o tema de hoje é: quem é o Senhor? Quem foi que fez essa pergunta? Bom, vamos descobrir. Eu separei aqui um ponto que servirá de introdução e logo em seguida a gente vai ler o contexto bíblico que vai nos nortear com relação ao tema de hoje. O ponto que eu deixei aqui é o seguinte, ó. Seguindo a ordem de Deus, Moisés foi até o faraó para iniciar o processo de libertação, no qual tiraria do Egito o seu povo, os filhos de Israel. Nós vimos ontem na introdução que o tema do estudo dessa semana vai ser exatamente sobre isso. O momento em que Moisés esteve ali com o faraó e que, cumprindo a ordem de Deus, foi reclamar o povo de Deus, pedindo para que libertasse esse povo, para que tirasse esse povo da escravidão. E nós vamos refletir hoje exatamente na resposta que o faraó, o rei do Egito, deu a Moisés. Quem é o Senhor? Vamos ver aqui o contexto em que é proferido essas palavras. Ele se encontra aqui no livro de Êxodo, capítulo 5, versículo 1 e 2, que diz assim, ó. Depois disso, Moisés e Arão foram falar com o faraó e disseram: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Deixe o meu povo ir para celebrar-me uma festa no deserto. O faraó respondeu: Quem é o Senhor, para que eu lhe obedeça e deixe Israel sair? Não conheço o Senhor e não deixarei Israel sair. Olha só qual foi a resposta de Faraó. Será que eu e você conseguimos extrair algumas lições com base nesse breve diálogo que Moisés teve ali com o Faraó? Eu tenho certeza que sim. Então fica junto comigo e nós vamos ver aqui alguns pontos interessantes que a lição chamou a nossa atenção e que com certeza será de muito valor e crescimento para mim e para você. Olha o primeiro ponto que eu destaquei. Quem é o Senhor? Foi exatamente a resposta que o faraó deu. A pergunta que nós devemos fazer e refletir é: essa resposta do faraó, o que é que ela significa? O que é que esse tom esclarece e chama a atenção? Qual foi o tom usado ali pelo faraó? Será que foi de curiosidade? Será que foi um tom de querendo conhecer? Olha, quem é o Senhor? Nunca ouvi falar, deixa eu saber, me conta mais sobre ele. Ou será que foi um tom de deboche? Um tom de rebeldia, de rebelião, de desdém, de falta de consideração? Quando a gente vê essa resposta do faraó e esse questionamento, quem é o Senhor para que eu obedeça à ordem dele e liberte o povo de Israel? Veja que Faraó ele se coloca acima do Senhor. Afinal de contas, eles tinham uma crença, um entendimento que o Faraó era um Deus na terra. E veja que de forma bastante ousada, esse Faraó ele enfrenta a pessoa de Deus do céu. Olha esse outro ponto que eu destaquei, ó. Quantas pessoas ao longo da história não fizeram o mesmo questionamento? Isso é trágico, pois como Jesus disse, a vida eterna é esta,
que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Quando a gente olha para o nosso contexto de mundo, a gente percebe que, com muita facilidade, muitas pessoas têm se levantado e agido de forma semelhante ao Faraó. Talvez elas não tenham proferido as mesmas palavras, mas a reação, o comportamento tem sido o mesmo. Quem é o Senhor? Em outras palavras, eu não conheço Ele. Eu não sei quem é Ele. Ele não é importante para mim. Ele não tem relevância na minha vida. Então eu faço o que eu quiser. O que eu quero, eu faço. Ah, mas Deus... não interessa a opinião de Deus na minha vida. Muitas pessoas têm se comportado dessa forma, de forma semelhante ao Faraó. Infelizmente, pelo que a gente viu aqui na fala de Jesus, para essas pessoas não haverá vida eterna. Porque a vida eterna é exatamente esta, que conheçam ao Deus dos céus. O que é esse conhecer? É respeitar, é tratar com reverência, é ter como um respaldo na sua vida, é tratar como um Deus real e verdadeiro, um Deus digno de adoração, de respeito, um Deus que deve ser contemplado, imitado, que conheçam ao Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem ele enviaste. O faraó não apenas demonstrou ignorância com relação ao Deus de Israel, como também demonstrou ali orgulho, um tom de supremacia, um tom de vamos dizer assim, um tom satânico, né? De querendo estar acima de Deus. E isso é muito preocupante, porque não somente Faraó, mas muitas pessoas que já passaram e que, quem sabe, estão ao nosso redor, estão se comportando da mesma forma. Que eu e você não façamos isso. Tá certo? Olha esse outro ponto. Faraó disse: não deixarei Israel ir. Além dele desdenhar de Deus, desconsiderar a existência de Deus, ele ainda responde de forma altiva, dizendo: olha, eu nem sei quem ele é e também não vou acatar o que ele pede. Os hebreus, os israelitas, continuarão a ser meus escravos. Eu não vou obedecer a esse Deus. Essa atitude de Faraó revela a sua rebelião contra Deus, destacando o Egito como símbolo de um sistema que nega a Deus e luta contra ele. Isso é algo muito perigoso. Uma rebelião e lutar contra Deus, isso demonstra uma pessoa que de fato está fora do seu juízo, não é? Olha esse outro ponto. Não é surpreendente que muitos cristãos tenham visto essa mesma atitude repetida milênios depois na Revolução Francesa, que ocorreu entre 1789 e 1799. Davi, o que foi que aconteceu na Revolução Francesa? Por que é que a atitude do faraó ela é de forma semelhante ao que aconteceu na Revolução Francesa? Se a gente for olhar ali a história, a gente vê que de forma escrachada as pessoas não apenas rejeitaram Deus, mas é como se elas tivessem expulsado Deus da França. É tanto que eles criaram ali um símbolo, um Deus que era visto como Deus do conhecimento, né? O Deus da verdade, que foi representado por uma mulher que vivia da prostituição. A França, em termos morais, decaiu tanto simplesmente porque rejeitaram Deus, lutaram contra Deus, expulsaram Deus. Durou algum tempo essa situação. E depois do ano de 1799, eles voltaram atrás, exatamente juntando os cacos da França, porque a cidade ficou em frangalhos. Quando Deus não está presente, não tem como as coisas prosperarem e darem certo. A gente vê que o Egito e a França se comportaram de forma muito semelhante. É tanto que uma é símbolo da outra. Uma chama a outra. E o que eu e você precisamos estar atento com o tema da lição de hoje é: será que eu não tenho me comportado
de forma parecida ou semelhante com o Faraó, com a França, a Revolução Francesa? Porque com muita facilidade nós não podemos, talvez, proferir em palavras, mas em termos de ações a gente pode se comportar de igual forma. Davi, como é que eu posso estar demonstrando em termos de ações aquilo que o Faraó verbalizou? Quando você conhece a Deus, sabe o que agrada a Ele, sabe o que é bom aos olhos dele, e mesmo assim faz o contrário. É como se você desconsiderasse a presença dele, é como se você desconsiderasse os preceitos dele, é como se você agisse como Faraó. Quem é o Senhor? Eu não vou fazer o que ele pede, eu não vou fazer o que ele está ordenando. Então, a gente percebe com o estudo de hoje que com muita facilidade nós podemos sim se comportar como Faraó, como os franceses na Revolução Francesa. E eu e você precisamos estar atento a isso, porque é perigoso. Afinal de contas, como Jesus disse, a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. E conhecer não é simplesmente armazenar conteúdo na mente. Esse tipo de conhecimento é o conhecimento que leva à prática, à obediência. E que eu e você possamos, sim, estar andando nesses passos de prática e obediência a tudo aquilo que agrada ao nosso Deus. Tá certo? Chegamos ao fim de mais um estudo. Hoje, o estudo de domingo, tratando do tema Quem é o Senhor? Que eu e você possamos saber muito bem quem é o Senhor. E se alguém vier nos questionar, nos perguntar quem é o Senhor, a gente não apenas saiba responder quem é o Senhor, mas também revele a importância, o grau de relevância que esse Senhor tem nas nossas vidas. Tá certo? Que o Papai do Céu te abençoe, te proteja de todo mal. Eu quero te ver aqui no próximo encontro, no próximo estudo da lição. Tá bom? E se você gostou desse conteúdo, aproveita, deixa o curtir. E se puder, compartilha e recomenda para os teus amigos. Vai ser de muito valor, com certeza, para a vida deles, assim como tem sido para a nossa. Tá bom? Até a próxima e tchau, tchau.